Nós somos alimentados por aquilo que a palavra de Deus nos alimenta. Nós somos nutridos pela palavra de Deus. O cristão, ele se alimenta da palavra. Então é um momento importante e nós gostaríamos de orar nesse momento para que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração. Possa confortar, possa confrontar também o nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir de Deus nessa noite. Não é importante aquilo que eu quero ouvir, o importante é o que Deus quer falar comigo nessa noite. Que você abra o seu coração, que você possa agora nesse momento abdicar dos seus problemas, deixar alguns minutos, entregá-los da mão de Deus e concentrar na palavra de Deus. Para que Deus fale no teu coração, para que Deus nutra a tua vida, para que você possa enfrentar os problemas que nós estamos passando. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, é um privilégio estar aqui nessa noite para poder ministrar a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. E eu te peço, Senhor, para que tu uses a minha vida para falar ao coração de cada um que aqui está, começando por mim. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa sustentar, Senhor, a minha vida, confrontar a minha alma segundo a tua vontade. Senhor, eu te peço isso e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? A pregação do Evangelho, irmãos, ela não é, como eu comecei a falar para vocês, ela não é para agradar ao homem. Ela não existe para agradar ao homem. Ela existe para salvar ao homem. A palavra de Deus, nós ministramos a palavra de Deus, não com o intuito de fazer acariciar alguns egos, ou o nosso próprio ego, mas sim uma confrontação para que a nossa alma possa ser salva através da palavra de Deus. O Evangelho são boas notícias, o Evangelho significa boas novas. E sabe qual é a melhor nova que tem? A melhor nova é que nem eu e você valemos muita coisa, ou para não dizer nada, mas mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo nós sendo cheios, pessoas egoístas, pessoas muitas vezes egocêntricas, pessoas que pensam mais em si do que no próximo, mesmo assim, o Evangelho veio para nos salvar. Essa é a boa nova, essa é a boa nova do Evangelho. O Evangelho veio para te salvar. Você que estava perdido, mas foi achado por Deus. Você que tinha uma célula de condenação contra a tua vida, e Jesus pegou essa cédula e rasgou. Diz a palavra de Deus que Ele pregou na cruz do Calvário a cédula que era contrária para a minha e para a tua vida. Ele cravou naquela cruz e ela não existe mais. Nós não temos mais acusadores, nós não temos mais aquele que nos condena, porque Jesus pagou o preço por nós. Esse é o Evangelho, é isso que nós vamos nessa noite pregar. O Senhor me deu uma palavra para que nós pudéssemos relacionar um pouco esse momento difícil que nós estamos vivendo com o que existe de ensinamento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo nesses últimos meses, já estamos indo aí para 6 meses praticamente, de março a setembro são 6 meses, o que era uma quarentena já virou um semestre, né? De angústia, de afastamento, de separação, de privações, de medo, de inseguranças, de incertezas. Estamos vivendo isso há 6 meses. E nós podemos fazer isso com uma analogia a um período desértico da nossa vida. Nós estamos atravessando talvez um deserto. Alguns até com mais agravante, alguns passando por dificuldades financeiras, outros passando por o deserto da saúde fragilizada, outros com os seus relacionamentos afligidos, quebrados, enfim. Mas fora tudo isso, temos algo em comum com o mundo todo, que é esse momento de incerteza e insegurança que nós estamos convivendo. Aí o Senhor me colocou no meu coração para que nós falássemos sobre esse período de tribulação, período de deserto. Qual é o relacionamento que o deserto tem com o cristão? Nós aprendemos e ouvimos muitas vezes que o deserto vem sobre as nossas vidas porque o diabo lança o deserto sobre nós. Porque o nosso inimigo lança as dificuldades sobre nós. E a palavra de Deus vai nos confrontar nessa noite dizendo que é justamente o contrário.
Quem nos leva para o deserto não é o diabo, não é Satanás. Quem nos leva para o deserto é o próprio Deus. Você vai falar, mas como é que você está dizendo isso, pastor? Você está ficando lelé? Está acontecendo o que na sua mente? Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ver sobre a tentação de Jesus, passagem extremamente conhecida, a tentação de Jesus, o primeiro evangelho, evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 1, eu gostaria que você atentasse o que está escrito. Está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito a um deserto. Quem levou Jesus ao deserto foi Satanás. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus, para ser tentado pelo diabo. Quando nós estudamos a vida do próprio Jó, o diabo agiu sobre a vida do Jó sem a permissão do nosso Deus. É só você ler o capítulo 1, você vai ver que Deus permitiu que Jó perdesse 10 filhos, que Jó perdesse toda a sua fortuna, que Jó virasse um corpo em chagas, ou seja, totalmente um homem sem saúde. Mas não foi o diabo que fez isso, não foi o diabo, ele não tinha permissão para tocar em Jó, foi dada pelo próprio Deus. Então quem leva a nossa vida para o deserto, algumas vezes, é o próprio Senhor. E nós temos que ter isso em mente para poder saber como que nós vamos agir e por que o Senhor nos leva para o deserto. Deus não poupou o seu próprio Filho. Quando nós vemos aqui no capítulo 4 de Mateus, Jesus foi para o deserto no início do seu ministério, ou seja, antes do seu ministério. Antes de Jesus começar o seu ministério, Jesus foi forjado no deserto. Deus permitiu que ele passasse ali 40 dias sob privação. E ali Jesus foi forjado. Agora, se Deus permitiu o seu próprio Filho passar por momentos de aflições, quiçá nós, por que não nós, que somos também filhos de Deus? Nós temos que aprender que também nós vamos passar pelo deserto. É algo difícil de se pregar hoje, porque a igreja, principalmente a igreja evangélica hoje, ela prega simplesmente que as pessoas existem para ser felizes, que eles têm que ser prósperos, que eles têm que ter a vida a mil maravilhas, não pode ter problemas, nasceram para ser cabeça e não cauda, nasceram para ter dinheiro e não passar privações, e a Bíblia nos ensina que é completamente ao contrário. O Evangelho, ele é totalmente oposto a isso, e nós temos que gritar como pregadores da palavra de Deus, bem alto, que nós vamos passar por desertos na nossa vida. Jesus mesmo falou, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me acompanhe. Ele não prometeu que seria fácil ser um discípulo de Jesus. Se nós estudarmos a palavra de Deus, vamos ver que praticamente todos os discípulos foram martirizados, com exceção de João, praticamente todos os outros foram decapitados, passaram a espada, foram colocados em lugares em óleo fervente, enfim. Mas eles eram seguidores de Jesus. Jesus não havia prometido para eles ficarem ricos, ficarem famosos, ficarem prósperos. Não que Jesus não nos dê prosperidade, não que Deus não nos abençoe. Ele é o Senhor de todo o ouro e toda a prata. Ele é o Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Mas não foi isso que Ele nos prometeu no Evangelho. A boa nova do Evangelho não é isso. Não é você ser rico, não é você ser isento de problemas. A boa nova do Evangelho é que Jesus te salva. A boa nova do Evangelho é que Jesus cuida de você. É que Ele está contigo todos os momentos. Essa é a boa nova e a essência do Evangelho. Mesmo que passemos pelo deserto, Deus não poupou o seu Filho, também não nos pouparia. Deus fez isso com o próprio Filho, e você acha que nós, sendo filho deles, nós não iríamos passar por isso? Desse contexto, as bênçãos de Jesus vão vir sobre nós, mas os desertos, irmãos, também virão sobre nós.
As bênçãos de Deus vêm sobre o seu povo. Nós podemos pregar com ousadia: venha para Jesus, aceite Jesus, Jesus vai te abençoar. Isso é real, isso é verídico. Mas também devemos pregar que os desertos virão sobre as nossas vidas. As lutas, as dificuldades virão sobre nós. Nós não podemos isentar isso do Evangelho. Esse é um falso evangelho. Não é o evangelho dos discípulos que carregaram nas suas próprias vidas. Deus nos leva para o deserto. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. E o que é o deserto, irmão? O deserto é um lugar de calor durante o dia, um calor horrível. Nós conhecemos bem, nós moramos numa terra quente. Sabemos quando se aproxima dos 40 graus como é difícil. Mas não é apenas os 40 graus. Quando nós vamos para Manaus, nós também sofremos 40, 41 graus. Mas tem umidade do ar. Quando você chega em Manaus, chega lá na Amazônia, você começa a suar por tudo quanto é poro. Você tem umidade. É difícil, é quente, é sufocante, mas tem umidade. Só que muitas vezes, quando nós estamos aqui em Ribeirão Preto, nós temos a umidade relativa do ar em 15%, 10%, e parece que nos falta o ar. O deserto é assim. O deserto é quente de manhã e é frio à noite. O deserto é um lugar onde não existem sombras, poucas sombras. O deserto não tem alimento. O deserto não tem água, e água é fonte de vida. Esse é o local que Deus nos leva, um lugar difícil de caminhar, lugar de frustração, lugar de decepção, lugar até de miragem, né? Nós às vezes assistimos filmes e vemos as miragens das pessoas quando estão ali num calor intenso. A bênção vai chegar, está chegando e a bênção não chega. Parece que você está vendo já a bênção chegar, você fala, agora vai, agora é minha vez. Inclusive os crentes fazem corinhos dessa maneira, agora é minha vez. E não vem, não chega, porque é deserto. Mas Deus permite isso na nossa vida, aleluia. Nós nos decepcionamos com pessoas, sabe por quê? Porque nós colocamos expectativas em pessoas. Colocamos as nossas esperanças em pessoas. E a nossa frustração, ela é proporcional à nossa expectativa. Quanto mais nós colocamos a expectativa em cima de uma pessoa, essa pessoa nos frustra, maior é a nossa frustração, maior é a nossa decepção. Esperamos coisas dos maridos, né, Jaqueline? Esperamos coisas da esposa. Mas nem todas as coisas podem ser dadas pelos maridos, nem todas as coisas podem ser supridas pelas esposas. Tem coisas que somente Deus pode suprir na minha e na sua vida. E se você depositar a tua confiança, toda a tua expectativa em cima de pessoas, você vai se frustrar. Você vai caminhar no deserto. É isso que nos mostra. Desertos também são períodos de silêncio. Sabe onde eu aprendi isso, que deserto é período de silêncio? Quando eu li o livro de Jó. Eu aprendi isso basicamente, irmãos, quando eu fui estudar um pouco o livro de Jó. Jó perde no mesmo dia 10 filhos, vê os seus rebanhos serem levados, perderem todas as suas posses, e a partir daquele momento ele começa a ficar doente. E isso leva a vida daquele homem a questionar a Deus, mas Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que eu estou ficando doente? Por que meus 10 filhos morreram? Por que eu perdi todos os meus bens que eu tanto trabalhei? E Deus não respondia a Jó. Porque Jó estava passando um período desértico. E eu e você talvez estejamos passando por o mesmo período. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que meu familiar está enfermo? Por que eu perdi o emprego? Por que os meus bens estão se esvairando, estão sumindo, estão perdendo aquilo que eu batalhei por tanto tempo? Por que a minha empresa não vai? Por que eu não consigo um bom emprego? Por que o meu relacionamento está ruim? Por quê?
e Deus não responde. Você ora, você jejua, você vem à igreja, você pede, Senhor, fala comigo, e parece que Deus não fala com você. Sabe, irmãos, são períodos de deserto que nós vamos passar. São períodos que nós vamos ter que aguardar a hora que Deus falar conosco. Ele não vai falar na hora que nós queremos, Ele vai falar na hora que Ele quiser falar conosco. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Ele não está fazendo isso, Ele não está permitindo que nós passemos por esse período deserto para que nós não aprendamos nada. Pelo contrário, existe uma finalidade para que eu e você tenhamos passado por períodos de dificuldades na nossa vida. É isso que nós aprendemos. Porque o deserto é o lugar onde Deus vai nos forjar para o lugar que Ele quer que você chegue. Nós vemos às vezes grandes pregadores e a gente fala, puxa, eu não poderia ser igual aquele homem. Prega para milhares de pessoas, mas você não sabe o que passou, qual foi o período deserto que aquele homem enfrentou. Sabe, as aflições, as dificuldades, elas têm uma finalidade. Deus não faz isso para se agradar da nossa dificuldade. Ele faz porque Ele nos ama. Você fala, mas que maneira de demonstrar amor. E eu quero deixar claro isso nessa noite, nós temos tempo para pregar isso. Deus faz isso porque Ele tem amor por mim, por você. Ele tem um amor de pai. E quem é pai sabe muito bem o que eu estou falando. E quem é filho também. Porque o pai, ele permite que o filho passe por dificuldades. Aliás, hoje isso é algo que na atualidade não é muito empregado pelos pais. Se o pai passou muitas dificuldades na vida, e eu gostaria que ele me colocar num desses casos, nós que vivemos aí o século passado, né? Passamos pelo viver no século passado, nós tivemos uma infância difícil, a maioria de nós. A maioria. Existiram sempre pessoas abastadas, mas a grande maioria eram pessoas que passavam por dificuldade. Eram pessoas que colocavam o prego na havaiana, sabe como é que é? Eram pessoas que exprimiam o creme dental com a escova até o final, sabe como é que é? Não é que a pasta está sobrando, eu compro a mais cara, não. O pai comprava mais barato, é a que dava para comprar, e ele exprimia com a escova até o fim, até não sair mais nada daquele tubinho de pasta. Alguns até furavam, para tirar o restante. Eu lembro, irmãos, que passamos um período na nossa vida, e eu já era adolescente, já era jovem, melhor dizendo, eu e meu irmão, e nós tínhamos as únicas camisas de manga comprida que nós tínhamos para usar, tanto eu quanto o meu irmão, eram camisas que eram doadas pelos nossos primos. Nós não tínhamos camisetas para andar, mas se precisasse sair, precisasse ir na igreja, geralmente na igreja nos domingos à noite, nós íamos de camisa de manga comprida, mas eram usadas pelos primos no trabalho, e quando elas começavam a ficar poídas, sabe o que é poída? É o colarinho começa a rasgar, eles usavam, e essas camisas é que nós usávamos. Mas hoje nós temos uma preocupação, se eu passei por isso, eu não vou deixar o meu filho passar da mesma coisa. Mas não é assim que Deus nos trata. Talvez por você ter passado por essa dificuldade, você dá valor ao que Deus tem hoje na tua vida. Talvez por você ter passado por tantas dificuldades, você aprende a dar valor. Hoje existem leis que as crianças não podem trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava na feira com meu pai, e eu não tinha altura para ficar na banca de frutas. Colocava a caixa de laranja para a gente subir em cima. E meu pai deixava 6, 7 caixas de laranja e falava, você tem que dar conta de vender isso aqui nessa manhã. E nós íamos para a feira. Levantávamos de madrugada, ficávamos até as 2 horas da tarde na feira lá em São Paulo. A feira de São Paulo não é como a nossa aqui. É bem diferente. E nós trabalhávamos. E nós não morremos.
E nós não morremos. Estamos aqui hoje. Podemos testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Então você passar pelo deserto é para que você amanhã você possa testemunhar o que Deus fez para você no período de deserto. Nós temos que aprender isso. O lugar é onde que Deus nos forja para o lugar que Ele quer que nós cheguemos, que nós possamos chegar a determinado ponto. Quando nós olhamos para a vida do rei Davi, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque é bem explícito isso na Bíblia. Davi foi ungido rei quando ele era uma criança. Quando nós lemos a história, Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamou filho por filho, e falou: um dos teus filhos vai ser ungido rei de Israel. E foram todos os filhos dali do pai de Davi, passaram, e Samuel falou: não é esse, até que chegou o menino Davi. E aí Samuel ungiu o Davi, rei de Israel. Davi tinha uma palavra de que ele seria o rei de Israel, mas ele não saiu da casa do seu pai imediatamente e tomou o trono do reino de Israel. Sabe, ele saiu da casa do pai dele depois de ter sido ungido com óleo por Samuel e foi cuidar de ovelhas no deserto. Ele saiu dali e foi passar no deserto por dificuldades que ele teve que matar ursos, leões e animais ferozes. E depois, quando ele foi crescendo, ele foi trabalhar como escudeiro de Saul. É só você ler a palavra de Deus. E depois, quando ele se tornou adulto, ele passou a ser perseguido pelo rei Saul. E ele foi morar em cavernas com pessoas ruins, com pessoas que eram inclusive inimigas do povo de Israel. E você vai falar: mas por quê? Por que que Deus permitiu, se ele tinha a palavra de ser o rei de Israel? É porque Deus estava forjando o caráter de Davi. Deus estava trabalhando na vida daquele homem, forjando para que ele pudesse ser o rei de Israel. Então, a partir dali, ele assumiu o reinado de Israel. Mas levou tempo. Quando nós vemos a vida de Abraão, um outro exemplo que eu busquei na palavra de Deus, será que Deus não sabia que Abraão entregaria o seu filho em holocausto porque Deus pediu? Quando nós lemos aquela passagem, a dificuldade, 20 e poucos anos orando para que nascesse um filho, na hora que nasce o filho, na hora que ele se torna adolescente, Deus chega para Abraão e fala: entrega o teu filho, leva ele numa fogueira e põe fogo nele. Entrega ele em holocausto a mim, em adoração a mim. Se você me ama, faz isso. Será que Deus, que é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, não sabia que Abraão era capaz de matar o seu filho, imolar o seu filho por obediência a Deus? Sabia. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar para Abraão: Abraão, você tem fé em mim. Você tem fé em mim, você crê em mim, você me ama. Mas você precisa saber disso. Não era Deus que tinha que saber que Abraão entregaria, Deus já sabia. Mas é o próprio Abraão que precisava reconhecer que Deus era o único motivo de adoração da vida dele. E nós passamos pelo deserto. E agora, para terminar, eu vou ler poucos versículos. Abra comigo em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ver os benefícios do Senhor. Capítulo 8, verso 1. Por que que Deus nos leva para o deserto? E aqui nesses 3 versículos, melhor dizendo, nós vamos ver quais são os propósitos de Deus de permitir que eu e você passemos pelo deserto na vida. No versículo 1 está escrito assim, Deuteronômio 8, versículo 1, abra na sua casa a palavra de Deus. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de
todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, aqui vem o primeiro propósito, o primeiro propósito de Deus, de mandar o povo para o deserto. Olha o que está escrito, irmãos, para te humilhar. Você falar isso hoje, no evangelho atual, é uma heresia, de que Deus nos humilha, que Deus nos leva a passar por dificuldades, simplesmente para nos humilhar. Mas a palavra de Deus diz que esse foi o propósito. Ele falou aqui, Ele te levou no deserto os 40 anos para te humilhar, é o primeiro. O segundo, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Irmãos, que Deus ruim, que Deus mau. Não, é um Pai bondoso. Deixou o povo passar fome. Depois te sustentou com maná, que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Primeiro propósito de Deus, para que nos leve para o deserto muitas vezes, é para nos humilhar. Pode parecer estranho isso, mas o deserto é o remédio para a doença chamada orgulho. É o remédio que Deus tem para tratar o orgulho da minha e da sua vida. No frigir dos ovos, nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. A forma de abater o orgulho é a humilhação. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Quando eu e você somos soberbos, Deus nos manda para o deserto, para abater, aleluia, para sermos humilhados, inclusive o orgulho espiritual. Muitos se acham mais crentes do que os outros, se acham mais santos do que os outros, e nós temos que lembrar que eu e você somos pecadores, enquanto estivermos aqui com essa carne, nós somos sujeitos ao pecado. O que nos torna santo é o Espírito, o que nos torna santo é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas nós somos carnais, a nossa tendência é o mal, a nossa tendência é o egocentrismo, a nossa tendência é só queremos o bem a nós. E nós temos que lembrar, nós somos assim. E nós temos que passar às vezes pelo deserto e nos lembrar que Deus está tratando com a nossa vida. Quantas pessoas você não conhece, eu não conheço, que passam a vida humilhando as outras pessoas, e muitas dessas pessoas que foram humilhadas, no final dessas vidas, esses que humilharam, eles muitas vezes vão tratar daquele que humilhou durante a vida toda. Você não tem ninguém assim? Na sua família, nos seus amigos, nos seus parentes, você não tem ninguém assim, que passou a vida humilhando, que passou a vida se achando tal, e que no fim foi tratado por aquele que ele humilhou durante a vida toda. O final da sua vida caiu nas mãos dele. São desertos, Deus permite que nós passemos por essas ocasiões, para nos tratar o nosso orgulho. Aleluia. Nós não somos mais santos do que ninguém, irmãos. Tem pessoas que a gente fica até com receio de chegar perto. Vai numa festa, pessoa sempre sisuda, pessoa sempre com o rosto fechado. Você chega perto dela, ela fala, eu estou jejuando. Você está numa festa, é lugar de se festejar, é lugar de você abraçar, é lugar de você se alegrar com aqueles que estão alegres. Eu tenho aprendido que santidade, você não observa pela aparência, você vê pelos frutos da pessoa, os frutos do Espírito, que essa pessoa demonstra no seu dia a dia, que é domínio próprio, todos eles,
longanimidade e assim por diante. Não adianta a pessoa se achar mais santa do que o outro. O segundo ponto, nós vemos aqui no versículo 2, que ele também levou o povo a passar por 40 anos, é para nos provar. O segundo propósito que Deus nos leva para o deserto é para nos provar. Toda prova extrai o pior ou o melhor de nós. Quando nós estamos passando pelas lutas, Ruth, Dimas, irmã, Neila, cada um de nós, quando nós estamos passando pela luta, aquilo que nós exprimimos, o que está dentro do nosso coração é que vai demonstrar o que está no nosso coração. Se você murmura ou se você adora a Deus quando a luta chega. Quando a prova vem na tua vida, você exprime ou adoração ou murmuração. Nós vemos isso na vida de Jó. A mulher de Jó viu toda aquela tristeza, perdeu toda a fortuna que ela tinha, perdeu os 10 filhos, viu o marido dela doente. Ela falou, morre, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó falou, não, Deus me deu tudo, eu continuo louvando a Deus, o meu Redentor vive. Ele me deu tudo e Ele me tira, glórias a Deus. Quem leva uma fechada no trânsito, qual é a primeira reação que eu e você temos? É xingar a pessoa ou não? Só eu faço isso, só eu tenho essa vontade. Vem uma pessoa, fecha meu carro, joga meu carro em cima da calçada, eu fico contente? Não. A primeira reação que vem dentro de mim, carnal, é reagir àquela pessoa. É o que está no nosso coração. E Deus trata conosco no deserto, para que nós aprendamos a passar pela prova, adorando o Senhor, aleluia, louvando o Senhor. Ele nos leva para transformar pedras em pão. Quando nós vemos o que o diabo fez para Jesus e falou para Jesus, olha, você não quer que eu sirva pão? Transforma essas pedras em pão? Ele falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que sai da minha boca. É no deserto que Deus extrai de nós adoração ou murmuração. O deserto prova se servimos a Deus pelo que Ele faz, como a Jaqueline falou, ou pelo que Ele é. Sabe, se nós servimos a Deus pelo que Ele faz somente, e Ele não faz, nós trocamos de Deus. É isso que acontece com muitos dentro da igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja, têm as suas vidas transformadas, mas algo não é transformado, algo não é mudado imediatamente, a pessoa troca, vai embora. Porque ela crê só em Deus pelo que Deus faz, e não pelo que Deus é. E nós temos que lembrar que nós estamos adorando ao nosso Deus porque Ele nos salvou, porque Ele nos dá direito de entrar ao céu na eternidade, porque Ele é que nos reconciliou com Deus. Nós estávamos condenados para o inferno, na eternidade, não apenas aqui nessa terra, mas para viver eternamente no inferno. E Jesus nos reconciliou com Deus para que nós tenhamos acesso aos céus. Eu tenho que adorá-lo para isso. Então eu tenho que passar pela prova, aleluia, não pela bênção. Ele te amou, Ele te achou, Ele te salvou. Então você não troca a Deus quando o deserto chega. Você continua dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Nós já estamos terminando. Em Daniel, não precisa abrir tua Bíblia, todo mundo conhece a passagem daqueles 3 jovens amigos de Daniel, que estavam na Babilônia, levaram cativos, e o rei, quando foi abençoar a Daniel, por Daniel ter revelado o seu sonho, ele também abençoou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram os nomes desses 3 jovens. E aí o rei cisma de fazer uma estátua, e colocar aquela estátua como um Deus, e que todos deveriam adorar aquele Deus que Ele criou. E diz a palavra de Deus, está em Daniel capítulo 3, isso daí. Fala que ao tocar as trombetas, todas as pessoas deviam se prostrar diante da imagem.
E o rei avisou: quem não se prostrar, eu vou jogar dentro de uma fornalha de fogo. E quando tocaram as trombetas, os 3 jovens permaneceram de pé. E logo foram os súditos do rei, chegaram ao rei e falaram: olha, todo mundo se prostrou, mas aqueles 3 ali, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram de pé, não adoraram o Deus que você criou. O rei falou: não tem problema, põe fogo na fornalha e aumenta, coloca mais lenha, deixa mais quente. Diz a palavra de Deus que os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha, eles morreram queimados. E os 3 jovens, nós conhecemos a história, saíram ilesos de dentro da fornalha. Mas o que me deixa mais constrangido e achar uma das frases mais lindas da Bíblia, foi o que um dos jovens respondeu para o rei. Falou para o rei: olha, rei, se Deus quiser, o rei perguntou para ele: vocês não sabem que eu posso mandar vocês para a fornalha? E o jovem respondeu: olha, rei, fique sabendo de uma coisa, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele tem poder para tal, mas se Ele não nos livrar, eu não vou trocar de Deus, e eu não vou adorar o Deus que você criou, eu continuarei adorando o Deus de Israel. Aleluia. Então para isso serve o deserto, para nós passarmos por ele, e nós reconhecemos que o Senhor continua sendo o nosso Deus. Aleluia. E os 3 jovens não negaram o Senhor e foram preservados. O terceiro, irmãos, para nós finalizarmos, já está na hora, o terceiro propósito que Deus nos leva é para que nós tenhamos fome. Está no versículo de número 3. E ele te afligiu e te deixou ter fome. A parte A do versículo 3. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Irmãos, aquela passagem do povo de Israel pelo deserto, ela poderia ter sido feita em poucos dias. Eles saíram do Egito, foram ali libertos pelo faraó, e eles iam em direção a Canaã. Em pouquíssimos dias, eles estariam na terra que Deus prometeu para eles. Mas devido à dureza do coração do povo de Deus, eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto, passando fome, passando necessidade, passando por todas as privações. Mas todas as manhãs, ao eles abrirem as suas tendas, estava na porta da tenda o maná, que era o suprimento diário para cada um deles. Deus afligiu o povo, mas Deus deu escape. Deus tratou com Israel. Porém, nós conhecemos a história. Apenas os filhos adentraram a terra de Israel. Os pais com os corações endurecidos não puderam adentrar a terra de Canaã, devido a terem sido reprovados por Deus. Eles foram provados no deserto durante 40 anos. Você sabe lá, irmãos, o que é andar 40 no deserto com uma sandalinha tipo havaiana e ela não gastar na areia? Só quem já trabalhou sabe que dura poucos dias. A areia é abrasiva, ela corrói, e elas duraram 40 anos. As roupas deles não se estragavam. Irmãos, eu tenho roupa lá em casa que está dando vergonha na pandemia aqui, que não dá para usar. São 6 meses só, não dá mais para usar, precisa comprar roupa nova. Eles usaram a mesma roupa há 40 anos, mas mesmo assim foram reprovados naquilo que Deus fez com que eles passassem. Que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. A fome do deserto, irmãos, nos leva a dizer: eu vivo pela palavra que sai da boca de Deus. A palavra nos sustenta. A palavra, as suas promessas nunca falham. Os decretos do Senhor são maiores que os meus medos. Eu tenho que me lembrar disso. Quando eu estou passando por luta, e eu estou passando por lutas, eu estou passando por provações, eu estou passando por incertezas, mas eu tenho que crer, as promessas de Deus não falham. Os decretos de Deus são maiores que os meus medos. Deus me dará vitória, Ele sustenta a minha vida pela sua palavra. Eu posso crer, aleluia, eu posso crer que Deus está comigo, aleluia.
Eu quero terminar aqui com uma palavra de Deus, que é do Salmo 23. Todo mundo tem, os cristãos, todos têm o Salmo 23, o versículo 1, colocado no painel do carro, colado na geladeira, sei lá, coloca em todos os lugares. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Salmo não termina no versículo número 1. No versículo número 4 diz que nós caminharemos pelo vale da sombra da morte. Mas quem estará comigo no vale da sombra da morte não é Davi, é o próprio Deus. É Ele que me sustenta, mesmo na hora da morte. Eu tenho uma experiência, eu vou gastar 1 minuto para contá-la, não mais que isso. Eu não tinha 30 anos de idade, minha filha Daniela tinha acabado de nascer, eu morava em Marília, e nós pertencíamos a uma igreja mínima, pequeníssima. Estava sendo formada por um pastor, e ele pediu ajuda, e nós ficamos lá para ajudá-lo. Enquanto nós estávamos lá, chegou um casal, uma irmã, 2 filhos e um esposo, extremamente pobre, mas põe pobre nisso. Essa irmã ficou com câncer, e ela era uma jovem moça. Tinha filho de 2 anos, 4 anos, bem pequenos. Ela não tinha 30 anos de idade. E ela foi acometida de um câncer terminal. E certa tarde, eu lembro que o pastor ligou para mim e falou: Zé Roberto, você tem disponibilidade de 1 hora você ir comigo no hospital, visitar a irmã tal? Eu falei: vou, irmão, por quê? Ele falou: não, nós vamos lá porque o marido dela avisou que talvez ela não passe de hoje. Os médicos já avisaram que ela não passa de hoje. Você vai comigo? O pastor estava afligido, o coração dele. Estava assim, constrangido. Ele falou: não quero ir sozinho. Você vai comigo? Eu falei: vou, pastor, vamos orar. E eu preparei meu coração para chegar lá e dar uma palavra para aquela mulher de ânimo. Inocente que eu sou, pelo amor de Deus. Uma pessoa, eu sei que está moribunda, as últimas horas de vida dela, o que eu vou falar? E ao chegar lá, encontrei aquela mulher, a situação era tal, que o marido não tinha dinheiro para o funeral. Nós tivemos que nos cotizar para poder pagar o funeral dela. E ela simplesmente olhou para mim e para o pastor, com um sorriso nos lábios, uma pessoa que estava cadavérica, irmãos, o câncer havia comido ela toda, estava pesando 30, 40 quilos, não mais que isso, cadavérica. E eu cheguei lá, ela deu um sorriso, eu falei: Deus do céu, eu com vontade de chorar, com vontade de sumir na realidade. Ela chegou e falou para mim, o pastor falou: irmãos, por favor, ajude meu marido, eu sei que vai ser um momento difícil para ele, eu estou partindo, e tem 2 crianças aí, que vão passar necessidades, mas ao mesmo tempo, falou: eu estou feliz, porque eu vou de encontro ao meu Salvador. Ela dizendo isso poucas horas antes de morrer, ela morreu na madrugada, e com um sorriso nos lábios. Eu falo, essa pessoa não conhecia o Salmo 23 de lê-lo, ela conhecia o pastor do Salmo 23, ela conhecia o Senhor do Salmo 23, que estaria com ela andando pelo vale da sombra da morte, e que ela não estava sozinha naquele momento, não era a palavra do pastor, não era a minha companhia, não era o que eu podia fazer por eles, mas era o que Deus faria na vida dela. Esse é o deserto, nós passamos por essa prova para nos mostrar que Deus cuida de nós, mesmo quando estamos passando pelo deserto. Deus cuida da minha vida, Deus cuida da tua vida. Talvez você esteja passando por momentos assim, mas lembre-se, a ferida que Deus abre, Ele fecha. O diabo, quando vem, nos machuca. O Senhor, quando vem sobre nós e faz uma ferida, é como uma cirurgia. Ele a cicatriza. Nós não vemos mais a ferida. Eu já tirei vesícula aqui, e se eu mostrar para vocês a minha barriga, ninguém vai ver que ela foi furada. Da mesma forma, o Senhor, quando faz uma ferida em você e permite que seja feita essa ferida, Ele cura essa ferida. Ele não quer o teu mal, Ele quer tratar a tua vida. Ele quer que você reconheça que Ele é o Senhor da tua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
A boa notícia é que Deus faz a ferida, mas Ele fecha. Aleluia. Aleluia. Desse deserto que você está passando, você não sai sozinho, não. É Deus que te tira de lá. Aleluia. É Deus que tira você desse deserto. E eu profetizo que os anjos do Senhor virão te servir. Aleluia. Assim como serviram ao Senhor. Existem muitas pessoas que estão passando por dificuldades imensas. E eu quero aqui colocar em oração alguns nomes que foram trazidos aqui pelo pastor. Aleluia. Nós vamos lembrar de alguns irmãos aqui. O Gerson pede oração pela saúde do Delso Costa, está com Covid. Lisângela Lopes com pneumonia. Agradece as orações pelo policial Cordeiro. Está se recuperando bem, graças a Deus. Dimas pede oração pela dona Mercedes. Alexandre pelo garoto Raul, cheio de dificuldades de saúde. Pelo Tiago, Walter, por cura e libertação. Irmã Ruth pede oração pela própria vida e pela família. O Roger pede oração pela família dele. O Theo, oração pelas cunhadas. A Ruth Alves também agradece as orações pelo primo, que já está em casa, graças a Deus. Deus já respondeu a oração, aleluia. Deus já tirou do deserto, aleluia. E Deus vai fazer isso na minha e na sua vida, aleluia. Nós podemos confiar no Deus a quem nós servimos. Passamos por dificuldades, mas o Senhor está do nosso lado. Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. E Ele vai nos tirar do deserto, aleluia. Ele vai nos tirar. Ele coloca lá porque Ele é um bom Pai. Ele não quer nos castigar, Ele quer nos ensinar. Ele não quer que você passe por aflições por passar, mas Ele quer forjar o teu caráter, de tornar um cristão melhor, de tornar um servo que não renega o nome do Senhor, um servo que serve a Deus em qualquer circunstância. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, te damos graças pela tua palavra, te agradecemos porque tu és um Deus que nos permite passar por dificuldades, mas ao mesmo tempo és um Deus que cura todas as nossas feridas. É um Deus que trata, um Deus que nos humilha quando nós estamos, Senhor, orgulhosos. É um Deus que nos prova para que nós sejamos aprovados e não reprovados. É um Deus que nos dá fome, mas fome de Deus, fome de Ti, ó Pai. Nós queremos ter fome do Senhor. Nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, pelos Teus decretos da nossa vida. Nós queremos ter fome de Deus, aleluia. Oh Senhor, ajuda-nos a passar pelos desertos da nossa vida. Ajuda-nos que não seja em vão esse período difícil que nós estamos passando, Pai. Que nós possamos aprender, que nós possamos ser forjados, aleluia, como um servo de valor, aleluia, e aprovados da Tua obra. Ó Deus, abençoe a cada pedido de oração aqui levantado, a cada nome. Senhor, responde as orações conforme for do Teu agrado. Em primeiro lugar, eu peço salvação. Eu peço, Senhor amado, que Tu trates a alma, que Tu salves. Depois que o Senhor trate a saúde, que o Senhor liberta dos vícios, liberta das drogas. Senhor, os relacionamentos quebrados, que o Senhor refaça. Senhor, a vida financeira, que o Senhor restabeleça. Oh Jesus, todas as obras que tenham que ser feitas, Senhor. Mas em primeiro lugar, que o Teu reino, Senhor, seja divulgado e que a pessoa possa fazer parte do reino do Senhor, possa Te aceitar como Salvador, aleluia, e se tornar um filho de Deus. Eu Te peço todas essas coisas e agradeço em nome de Jesus. Vamos cantar o hino de adoração ao Senhor, aleluia. Sem resposta, vou ficando só.
Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Pega essas mãos, sua bênção chegou. Vem se cantar com muito Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar a caminhar, amém? Levante a sua mão, aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, que ela possa servir de alimento para nós, que aquilo que nós não pudermos transmitir, que o Espírito Santo o faça na vida de cada um dos irmãos. Trabalha, Senhor, faça a tua obra no coração de cada um de nós. É o que nós pedimos. Abençoa esse povo, Senhor, em nome de Jesus, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe. À frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas.